Olá, 23 de outubro, quarta-feira. O Unesp Notícias de hoje fala de um tipo de publicidade que, apesar de proibida, está por todos os lados. Postes de iluminação se transformaram em locais de propaganda. Cartomantes, encanadores, prestadores de serviços, festas. Dá para encontrar tudo isso em um só lugar, nos postes. Estação Paulista passa por reformas para receber museus. Um deles é o da imagem e do som. No acervo, uma coleção de lembranças da cidade. Encontrar um poste limpo sem propagandas no centro de Bauru é um desafio. Diversos profissionais aproveitam o grande movimento na região para anunciar produtos e serviços de todos os tipos. Os anúncios podem até funcionar, mas são proibidos e deixam a cidade suja. Cartomantes, encanadores, prestadores de serviços, festas. Dá para encontrar tudo isso em um só lugar, nos postes. É só dar uma volta pelo centro. Quase todos os postes de iluminação estão cobertos por esse tipo de publicidade. Quando os cartazes não estão lá, os restos de cola e papel rasgado também deixam a cidade mais feia. Em Bauru, uma lei municipal proíbe esse tipo de publicidade. A multa é de quase R$600. O setor de fiscalização diz que está de olho, mas não sabe quantas apreensões foram feitas neste ano. A identificação, todo dia a gente tem muitas denúncias, a gente tem todo dia para estar indo no município todo. Então, assim, não deixa de ser feito a frequência de cada 2 meses, não. Todo dia é feito algum tipo de fiscalização nesse sentido. Apesar do que a prefeitura diz, não é o que se vê pela cidade. Se há apreensões, elas não são suficientes para coibir a prática. Se o combate a esse tipo de publicidade não surte efeito, a cidade fica com um visual cada vez mais poluído. Às vezes a sujeira é tanta que parece fazer parte da paisagem do centro. Mas imagine se esse pedaço da Avenida Rodrigues Alves, por exemplo, não tivesse esses cartazes. Com um recurso gráfico, deixamos os postes da avenida como eles deveriam ser, limpos, bem melhor para o visual da cidade. De volta à realidade. Quem passa pelo centro todos os dias não gosta dessa aparência. Para mim fica tudo sujo. Essa traz má imagem para a cidade. Você acha que fica feia a cidade? Fica, bastante. Eu acho que deixa a cidade suja. Aí a pessoa vê nos postes e começa no chão também. Aí a sujeira total. Nem toda a cidade está suja. Aqui no calçadão da Batista de Carvalho, os postes não têm nenhum cartaz colado. Isso porque os lojistas não permitem este tipo de publicidade. Isso faz com que o lugar fique mais limpo, como deveria ser no restante da cidade. Mas é só virar para o lado e na rua Gustavo Maciel a gente vê que a sujeira está espalhada. E em todos os postes há cartazes colados. Para esta publicitária, é inegável que essa ação atinge o público-alvo. Caso contrário, não seria mais utilizada. No entanto, ela discorda desse recurso. Eu acho que, no meu ponto de vista, você acaba dando uma impressão de suja, né? Daquela coisa de limpeza, aquela coisa meio ainda desorganizado, de uma coisa meio largada. É a impressão que me passa isso. Não sei se chega a interferir na vida das pessoas, mas eu acho que em nível de imagem, de estética, né? De urbanístico, eu não vejo isso realmente com olhos como cidadã, não me agrada. Para ela, esses anunciantes poderiam buscar alternativas e evitar que o centro de Bauru ficasse visualmente poluído. Existem inúmeras mídias, né, alternativas, meios que ele possa comunicar. Você vê, alguns estabelecimentos têm aquele mural que a pessoa, como sua prestação de serviço, ele pode estar colocando o panfletinho dele ali. Alguns outros prestadores de serviço, supermercado, cabeleireiro, que proporciona você deixar o seu panfletinho em cima do balcão e as pessoas, público-alvo daquele serviço, pode ter acesso a tudo isso. Em muitas cidades, com autorização prévia da prefeitura, aquela ação promocional mesmo em semáforos de entrega de panfletagem e tudo mais, isso, claro, que tem toda uma legislação por trás, mas também exerce a sua função de comunicar. Enfim, inúmeras situações de intervenções urbanas, enfim, tem inúmeras situações que tudo pode virar um meio de comunicação, né?
Agora, um outro assunto que interessa muito aos moradores de Bauru, a saúde. Um grupo formado pelo prefeito Rodrigo Agostinho, secretário de Saúde Fernando Monte e os vereadores Dr. Raul e Paulo Eduardo de Souza esteve reunido ontem com representantes da Secretaria de Estado da Saúde. Eles conversaram sobre a possibilidade de a Prefeitura de Bauru assumir parte da administração do hospital de base. Rodrigo avaliou esse primeiro encontro, depois da mudança do secretário estadual de saúde, como produtivo. Foi uma reunião boa, uma reunião de trabalho, onde nós discutimos a crise hospitalar da cidade de Bauru. O Estado cobrou uma participação maior da Prefeitura. Hoje, naquilo que é pactuado, a Prefeitura fica com a rede básica, com a rede de urgência e emergência, mais o SAMU. E o Estado entende que a Prefeitura tem que ajudar também na questão hospitalar. Hoje a questão hospitalar é de responsabilidade do Estado, que administra 6 hospitais em Bauru. Nós temos aí um déficit provável de mais de 250 leitos, que ainda não existem. Então, nós acordamos com o governo do Estado que nós vamos fazer um planejamento em conjunto de uma série de obras necessárias, como a reforma do hospital de base, ampliação de outros hospitais em Bauru, e que uma parte dessa estrutura pode vir a ser gerenciada pelo município, ou seja, a Prefeitura está disposta a assumir parte disso. Foi definido que em 30 dias nós vamos fechar esse planejamento de todas as ações necessárias para que Bauru possa vencer, mesmo que a médio e longo prazo, o problema da falta de leitos. Vamos acompanhar, né? E toma posse agora à tarde na Câmara Municipal o suplente Jorge dos Santos. Ele assume o lugar do vereador Carlinhos do PS, que está internado desde o dia 25 de setembro. A mesa diretora da Câmara recebeu hoje o pedido de afastamento de Carlinhos, que será de 40 dias a contar desta quarta-feira. Jorge dos Santos já participa da próxima sessão do Legislativo. Chegou a hora do Vunesp Notícias ajudar você no vestibular. A dica de hoje do Vunesp Informa Especial é sobre gramática. Normas da língua portuguesa. Agora é a vez das dicas para a prova de gramática com o professor Sinuê. Leitura atenta à pontuação, às classes gramaticais, muita atenção, reconhecimento das classes gramaticais, né? Reconhecimento entre um contraste, um dualismo entre a linguagem formal e a linguagem informal. Você tem um grupo que é uma gramática descontextualizada, que ainda é tradicional, que pergunta mesmo a classe gramatical, faz uma pergunta gramatical, uma pergunta o que é, a que classe pertence, como se classifica, no período abaixo classifica a oração, né, dê a função do termo. E há outro grupo, um outro segmento, uma gramática contextualizada, que é você perceber no texto. O texto vai trazer duplo sentido, uma vírgula vai mudar a interpretação, é uma coisa genial. A ordem das palavras traz outra ideia. Obrigada, professor. Até mais. Tchau. A gente vê agora como fica o tempo. Chove forte em vários pontos do estado de São Paulo. Até o fim desta semana, deve continuar a chover, principalmente no período da tarde, por causa do calor intenso. Em Bauru, deve chover com trovoadas até o fim desta quarta-feira. Amanhã a cidade pode ser alvo de mais pancadas. Agora a umidade do ar é de 39%. Temos ventos de brisa leve, a 5 km por hora. A temperatura chegou a 33 graus hoje e permanece estável para amanhã. Em Piratininga, a máxima prevista é de 34 graus. Em Agudos, fica em 32. Logo depois do intervalo, a gente fala sobre a Semana de Comunicação da Unesp. E ainda hoje, estação é reformada para sediar museus. Voltamos já. De volta com o Unesp Notícias e vamos agora ao vivo até o campus da Unesp. A repórter Catiúcia Reis fala sobre as atividades que estão sendo realizadas por lá nesta semana. Boa tarde, Catiúcia.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde também para você que acompanha o Unesp Notícias. Eu estou ao vivo aqui do prédio da Fundeb, que recebe a segunda mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. O Francisco Chico é diretor dessa mostra. Qual o objetivo, Chico, de trazer uma mostra como essa a Bauru? Olha, nós estamos trazendo o melhor da produção internacional sobre a temática ambiental, sobre a relação entre o homem e a natureza. Os filmes abordam temas que são de interesse geral da população. São filmes que abordam temas relativos à água, às cidades, à contaminação, à economia, à globalização, à mobilização e a povos e lugares. Então é fundamental a participação da população. E a importância é promover também a conscientização de quem participa dessas exibições, né? São 23 filmes, não é mesmo, Chico? Sim. A mostra tem o objetivo realmente de debater essas questões que são fundamentais para a população, né? Temos que se discutir a questão da sustentabilidade, da cidadania, da governança, da participação e, por que não, de políticas públicas, né? Esse é o objetivo da mostra. Muito obrigada, Chico. Como a gente já falou, a mostra hoje está na Unesp, mas ela segue à noite e até o dia 31 lá no Sesc. Essa é uma das atividades da Semana de Comunicação da Unesp em Bauru, que tem agitado todo o campus. O Guilherme Tavares, repórter da TV Unesp, acompanhou os eventos de hoje. Multidisciplinaridade. Hoje de manhã, a Diana e o Giovanni tiveram uma aula diferente. Saíram da sala e vieram para o estúdio aprender um pouco mais sobre locução de rádio. O que você mais gostou do que você viu até agora? As técnicas que ele passou, as técnicas diferentes, o exercício de voz, isso ajuda bastante. Depois do exercício parece que a voz sai bem mais suave, mais fácil, com mais ritmo. Eu gostei bastante desse exercício. Tento aprimorar neles a técnica de se fazer a locução e entender que o processo de locução é tão gostoso, né? Porque você está passando algo para alguém, você está comunicando com alguém. E essa comunicação não pode ser a minha leitura, tem que ser a leitura do público que eu tenho. A oficina de rádio é uma das atividades da Semana de Comunicação Social da Unesp em Bauru. Até sexta-feira, o evento reúne profissionais do mercado de trabalho e alunos de jornalismo, rádio e TV e relações públicas. A ideia principal, né, seria reunir já os eventos que ocorriam, como a Semana de Jornal, a Semana de RP, e a Semana de Rádio. No caso, num evento só para integrar os 3 cursos de modo geral e também poder abrir essas discussões a respeito da interdisciplinaridade e dessa interdisciplinaridade dos cursos dentro da comunicação atualmente. São 20 oficinas que simulam algumas experiências do mercado de trabalho. Nesta aqui, eles discutiram as facilidades e os desafios da pesquisa na internet. A gente brinca que o Google, né, tem tudo, o Google é meu pastor, nada me faltará, você coloca lá uma informação, mas e essa seriedade da informação, essa confiabilidade, essa legitimidade, né? Você como jornalista, eu também já tive essa experiência, você pega uma informação, vai checar com o entrevistado e diz, não é nada disso. Ou então é equivocado, ou não é bem isso. Então, eu acho que essa é uma das maiores, eu acho que a internet ajuda, mas nada substitui o contato face a face, uma pesquisa mais apurada e você confirmar com aquelas pessoas as suas fontes confiáveis. A semana tem quase 200 trabalhos inscritos, divididos em grupos temáticos. A programação ainda conta com palestras, debates e mesas redondas. Além das oficinas e apresentações de trabalho, o pessoal da Semana de Comunicação também participa do colóquio de mídia e tecnologia. Nesse evento, eles conferem as principais pesquisas na área de TV digital. É criar um espaço de integração dos alunos da pós-graduação em televisão digital com o mundo do trabalho e temos a oportunidade de divulgarmos as pesquisas que estão sendo realizadas e a inovação na área de televisão. 35 trabalhos foram apresentados. O Gustavo pesquisa novos modelos de negócios de vídeos sob demanda. O vídeo sob demanda, que é uma característica de hábito e consumo da internet, agora como um modelo de negócio na televisão digital. Entender um pouquinho melhor o que esse produto possibilita ao espectador, ao consumidor de televisão. A programação da semana segue até sexta-feira. E a semana ainda tem atividades até sexta-feira, né? Giovanni Vieira está aqui do meu lado, ele que é organizador da SECOM. Giovanni, uma das características da SECOM é a questão da prática, da atividade prática, né? Tem várias oficinas. Vamos falar das oficinas de amanhã?
Claro, as oficinas vêm ocorrendo desde o início da semana e amanhã é o nosso último dia de atividades práticas pela manhã. Nós vamos ter uma série de oficinas, entre elas de planejamento gráfico para produtos jornalísticos, estruturação e criação de histórias, produção radiofônica e muitas outras. E quem pode participar, Giovanni? Olha, as atividades das oficinas são para os inscritos, mas as palestras, GDs e outras atividades é para o público em comum. Vamos falar, né? Agora, logo mais às 19h, tem uma mesa redonda. Quem vai participar? Onde vai ser? A mesa redonda é sobre produção interdisciplinar de audiovisual, vai ser lá no Guilhermão a partir das 19h com o Caio Cesário da Ancine, o Alexandre Perinho, cineasta do Espírito Santo, e o Francisco Filho, que é o curador e idealizador da Mostra Ecofalante. Agora há pouco o Giovanni estava me contando que quem não puder participar dessas mesas redondas, elas estão sendo transmitidas pela internet? Isso, a gente está transmitindo as mesas da noite pelo site FAAC-WebTV/Secom 2013. Muito obrigada, Giovanni. Fica feito o convite. E pela internet você também pode consultar a programação completa da Secom 2013. De volta ao estúdio, Larissa. Logo depois do intervalo, o assunto é a reforma da Estação Paulista. Voltamos já. Morreu hoje, aos 74 anos, o radialista e sócio proprietário da 94 FM, Silvio Carlos Simonetti, conhecido como Sica. Ele estava internado há 15 dias. Sica foi operado na última semana e há 6 anos tinha uma doença mental degenerativa. Ele era neto do pioneiro do rádio e da TV em Bauru, João Simonetti. Sica começou a carreira em jornalismo no rádio no final dos anos 50, na PRG8 Bauru Rádio Clube. O velório será no Terra Branca a partir das 7 horas e o enterro no cemitério Jardim do Ipê às 11 da manhã desta quinta. E Bauru tem uma grande história na área das comunicações. História essa que vai ficar registrada no Museu da Imagem e do Som. A centenária Estação Paulista, um dos símbolos da cidade, será reformada para receber relíquias. Estas paredes foram erguidas em 1910. O estilo é industrial. Não há requinte. Na época, o prédio era apenas funcional. Durante 30 anos, a Estação Paulista foi o principal ponto de embarque e desembarque de passageiros de Bauru. Mas depois da inauguração da Estação Central, ela ficou subutilizada. Por fora, as paredes continuam de pé, mas por dentro, o abandono é evidente. Assim como grande parte da infraestrutura ferroviária, a estação ficou esquecida no tempo. Agora, depois de mais de 100 anos de sua inauguração, o prédio finalmente pode virar mais do que um depósito de sujeira. Serão investidos R$ 600 mil na reforma e na restauração do edifício. A verba é do Ministério do Turismo. A licitação foi vencida por uma empresa de Bauru e a ordem de serviço deve sair ainda em outubro. Serão 18 meses de obras. Por fora, ele será restaurado respeitando as características, pois o prédio é tombado como patrimônio histórico. Janelas e portas de madeira serão recuperadas. A pintura nova tem que preservar as cores originais. Já por dentro, tudo vai mudar. Algumas paredes serão derrubadas para dar espaço às galerias de exposição. O forro será removido e a sustentação de madeira ficará à mostra. As janelas vão ser cobertas com paredes falsas e o local precisa de novas instalações hidráulicas e elétricas. Quando estiver pronta, a Estação Paulista vai abrigar 2 museus. Um deles é o da Imagem e do Som. No acervo, uma coleção de lembranças da cidade. Este vídeo mostra a inauguração do Bauru Tênis Clube. As fotos registram o começo da construção da Avenida Nações Unidas. Aqui, os motoqueiros posam para a câmera no meio da Avenida Nuno de Assis. Hoje, o acervo está guardado. 5.000 discos de vinil esperam ansiosos para serem ouvidos. Nesta sala, há 500 fitas de vídeo e pelo menos 200 filmes em película. Toca-discos, videocassetes e rádios de válvula que não estão mais nas lojas. Você tem o suporte, né? Que no caso são as fitas, os vídeos, as películas, né? Que é um material físico. E você tem a informação, né? Que está gravada nesse suporte.
Então, alguma coisa a gente acaba guardando, né, acaba preservando pela importância do suporte, né? Então, se você tem uma película, uma fita Betamax, uma coisa que é mais difícil de encontrar, e você guarda por conta desse suporte, pela importância que esse suporte tem na evolução, né, da tecnologia, e tem algumas coisas que são guardadas pelo conteúdo que existe nele, né? Então, são alguns vinis, alguns discos, porque a música, por causa do cantor, algum filme que foi muito importante para a história do cinema. Além da imagem e do som, o segundo museu vai contar outras histórias da cidade. Nesta sala está guardado o acervo histórico municipal. Quadros, cerâmicas, documentos e até artigos militares. Esta escrivaninha pertenceu a Azarias Leite, político bauruense. São objetos que resgatam uma parte do dia a dia do bauruense no século passado. O Museu Histórico, ele se diferencia, né, do Museu da Imagem do Som, que é específico, porque ele conta, através do acervo, a história, no sentido de resgatar essa história. O objetivo do museu é realmente esse, é contar partes da história, fazer uma linha do tempo a partir desses objetos. Os antigos jornais também estarão no futuro museu. Os mais velhos datam de 1905 e uma raridade recentemente restaurada. Este mapa é de 1924 e mostra Bauru quando a linha do trem era o limite da cidade. Havia apenas 32 ruas. Algumas continuam com o mesmo nome, mas hoje o restante da cidade já não cabe neste pedaço de papel. São objetos de grande valor simbólico que mostram para a cidade da ferrovia que sua história vai muito além dos trilhos. Você tem um aspecto religioso, você tem um aspecto cultural que envolve festas, que envolve até mesmo a cultura popular, não é? Então, esse museu, o objetivo dele é resgatar esse universo, que é fazendo um novo olhar, um outro olhar sobre a cidade, para não ficar aquela coisa totalmente como se fosse um fragmento, não é? É a ferrovia e como se nada mais acontecesse, não é? Um prédio antigo de cara nova, enfim, vai sair do esquecimento para virar o guardião da história da cidade. Um destino justo para quem aguardou por décadas uma solução adequada. E sobre a reforma da estação, o repórter Guilherme Tavares conversou com Cláudio Petroni, autor do projeto de implantação do Museu da Imagem e do Som. Eu propus a criação do museu em razão da importância que a cidade obteve através da audácia, do visionismo desse homem chamado João Simonetti, que colocou não só Bauru, mas como o Brasil, num dos mais importantes pontos da radiodifusão mundial. Então era necessário criar-se o Museu da Imagem e do Som em nossa cidade. Não só com relação à rádio, como à TV, que ele conseguiu implantar em 1960, dando a Bauru a primazia de ser a cidade pioneira no interior da América Latina. É importante a gente ressaltar que o museu traria para gerações futuras o maquinário, o material eletrônico utilizado à época em que o rádio era feito
na sua forma primária, a TV também. Então, aqueles equipamentos que estavam todos já em 93 obsoletos, encostados, seriam o material, o acervo disponível para ser conhecido pela população, principalmente pelos mais jovens. Eu me sinto até chateado em dizer isso, principalmente com relação às nossas autoridades, às executivas principalmente, que têm a obrigação de preservar a cultura, a educação, e sempre deixam à margem esse setor importantíssimo da administração pública. Uma cidade que não cultiva o passado, ela dificilmente tem presente e muito menos o futuro. O museu é preciso estar vivo na memória de cada um de nós para que nós possamos saber as nossas origens. Então, o museu é importante, é por isso que estamos atrasados há mais de 20 anos na área da cultura. Pouca gente conhece a história verdadeira do rádio e da TV em Bauru. Nomes importantíssimos no cenário nacional se fizeram aqui em Bauru. Tivemos a presença de Arsênio Atas, que foi um dos narradores de futebol da Rádio Globo do Rio de Janeiro e que trabalhou na Bauru Rádio Clube. Para quem não se recorda de Arsênio Atas, até hoje a Globo mantém no ar o Globo no ar. Quando você ouve aquele slogan, o Globo no ar, você sabe que a voz é de Arsênio Atas há mais de 50 anos, que é utilizado pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Chico Anísio, Moacir Franco, Canarinho, Chacrinha, todos esses vinham a Bauru para fazer os seus programas na TV Bauru, Canal 2, fundada pelo pioneiro João Simonetti. Então, Bauru representou um polo fundamental no desenvolvimento da carreira desses artistas. Sentimento, obviamente, de prazer, né, de ver que esse material todo estará à disposição. A história do rádio de Bauru praticamente estará dentro desse Museu da Imagem e do Som e da televisão também. É isso por hoje. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde. Eu espero você. Tchau!